O texto que eu quero usar hoje é segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 3 a 5. E eu quero falar sobre um assunto muito importante para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, um assunto muito importante para a vida de todos nós. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são os problemas, as lutas, momentos difíceis pelos quais você tem passado, a situação que você tem enfrentado. Mas é interessante que quando nós abrimos a palavra de Deus, nesse texto de 2 Crônicas 15, versículos 3 a 5, nós encontramos um momento difícil, um momento de crise que atingiu o povo de Deus, o povo de Israel. Era uma época difícil para o povo de Deus, para o povo de Israel. Era um momento que eles tinham se distanciado do próprio Deus. Era um momento em que eles estavam vivendo uma atmosfera de crise. E ninguém gosta de viver em crise. Quando nós nos distanciamos de Deus, e esta é a pura verdade, nós enfrentamos crises. E crises difíceis se abatem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre aquilo que nós nos propomos a fazer. É interessante que o texto que eu quero ler hoje, e pode ser que a minha tradução seja um pouco diferente da tradução que você tem aí, mas em 2 Crônicas 15, versos 3 a 5, a palavra de Deus nos diz assim, preste bem atenção: durante muito tempo, olha só, durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Parece que esse texto relata exatamente o que está acontecendo hoje, no nosso tempo, na nossa geração. Um tempo em que ninguém vive sossegado. Um tempo em que em todos os países há desordem. Nós estamos vivendo esse tempo agora, não é somente no nosso país, não é somente na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Isso está acontecendo. E esse texto de 2 Crônicas 15, 3 a 5, relata exatamente esta experiência no meio do povo de Deus. Hoje eu queria que você estivesse com o coração aberto. Talvez você esteja vivendo um tempo que necessita de paz, de tranquilidade, de segurança e de ordem. Talvez você esteja se sentindo exatamente num ambiente totalmente descontrolado, em que você não sabe como proceder, em que você não sabe o que fazer. É interessante que nesse texto o Espírito de Deus falou a Azarias e esse transmitiu ao rei Asa e a todo o povo de Judá e de Benjamim a necessidade de uma reforma espiritual. Esse era o desafio. E esse é o nosso constante desafio. Muito daquilo que estamos vendo, estamos presenciando, nós necessitamos de uma reforma espiritual na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família, para que a gente possa vencer, para que a gente possa, mesmo diante da crise, a gente possa crescer, possa se desenvolver e possa avançar. Não dá para ficar estagnado, não dá para ficar parado, não é isso? Não dá para ficar. E você hoje tem a oportunidade de ouvir esta palavra do Senhor.
Há algumas lições que nós podemos aprender na vida sobre as crises que nos acontecem. Na crise, nós podemos aprender que a crise não é o fim de uma situação. Não é porque estamos passando em crise, estamos tendo um momento de crise, que tudo acabou, que a situação agora é esta. Não. Outra coisa, crise pode ser o início de uma nova etapa. E você pode experimentar esta nova etapa na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu viver. Crise também é uma oportunidade para crescimento e para fortalecimento espiritual. Pastor Vitor Hugo, então o que é que eu preciso para superar esse momento de crise que eu estou vivendo, que a minha casa está vivendo, que a minha família está vivendo? O que é que nós precisamos? E aí eu enumerei aqui, usando exatamente alguns textos da palavra de Deus, eu enumerei algumas ideias. Primeira, nós precisamos de uma clara convicção do nosso alvo, daquilo que nós queremos alcançar, daquilo que nós queremos atingir, do propósito da nossa vida. Nós precisamos ter esta convicção muito clara e muito nítida. Quando eu abro a palavra de Deus aqui em Provérbios 17, 24, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Isto é, ele olha para todos os lugares e não tem um alvo definido, não tem um propósito claro na sua vida. E quando isto acontece, ele está totalmente desajustado. Nós precisamos ter esta visão, ajustar sempre a expectativa com o foco, ajustar sempre para que a gente possa ter uma visão clara exatamente do que nós precisamos e queremos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu não conheço a sua vida e eu não sei a situação que você se encontra, mas a primeira lição é que nós podemos vencer as crises quando nós temos uma clara convicção do nosso alvo. Segunda lição, nós precisamos de um forte comprometimento aqui dentro, no nosso coração. Comprometimento forte no nosso coração. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, e esse texto é muito conhecido, todas as pessoas conhecem muito bem, a palavra de Deus nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Quando você tem um coração que está comprometido com o Senhor, no temor do Senhor, aí, ainda que você esteja vivendo um momento de crise, você vai superar isto, porque você vai ter uma clareza bem definida e o seu coração está bem comprometido com o propósito que você tem na sua vida. Então você precisa adotar consigo mesmo uma atitude responsável, uma atitude madura e uma atitude equilibrada, para que você possa sair da crise, para que você possa vencer os momentos difíceis da crise. O povo de Israel estava distante de Deus, estava longe de Deus, não estava se importando com Deus. E é interessante que nesse momento que eles se afastaram de Deus, eles passaram a experimentar uma crise pelo distanciamento de Deus, e a crise se abateu sobre eles. E é interessante que o texto diz que naqueles tempos ninguém vivia sossegado, tranquilo, ninguém vivia. Parece que é isso que está acontecendo hoje. Ninguém está sossegado, tranquilo, e em todos os países havia desordem.
Você tem dúvida que isso esteja acontecendo nesse nosso tempo? É claro que não. É claro que não. Mas existe ainda uma terceira lição importante para que a gente possa sair da crise. Nós podemos sair da crise quando nós temos uma constância definida do nosso objetivo. Não é apenas ter um objetivo, como falei no início. Não é apenas ter um coração comprometido, mas é ter também uma constância, permanência, uma definição daquele objetivo que você quer alcançar. Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isto com o mesmo, e aí aparece uma palavra aqui muito interessante, o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Isso de acordo com a sua capacidade. Isto é, nunca desanimem, mantém o entusiasmo. A palavra entusiasmo vem de duas palavras gregas, en e theos, que literalmente traduzida significa em Deus, Deus em você. Isso é muito importante. Quando Deus está em você, você mantém o seu entusiasmo, você mantém a sua vibração, você acredita. Quando você tem essa experiência de que Deus está em você, você tem constância na definição do seu propósito. Talvez esteja faltando isso em você. Deus em você. Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus na sua família, Deus nos seus negócios, Deus nos seus planos, Deus nos seus sonhos, Deus nos seus alvos. Deus é aquele que traz entusiasmo para o seu viver, para a sua vida, mesmo se você estiver passando por um momento de crise. Quarto e último lugar, Pastor Vitor Hugo, o que é que eu preciso para vencer a crise? Primeiro lugar, você precisa de uma clara convicção do alvo. Segundo lugar, você precisa de um forte comprometimento no coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Terceiro lugar, você precisa de uma constância, definição do seu objetivo. E em quarto lugar, você precisa, querido, preste atenção, de uma absoluta e total confiança em Deus. Eu vou repetir. Você precisa de uma absoluta e total confiança em Deus. Olha o que nos diz Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é Deus, o Deus eterno, quem dá a última palavra. Nesse tempo de crises, todos nós tínhamos muitos planos, não tínhamos? Você tinha seus planos, eu tinha os meus, as famílias, as igrejas, todos tínhamos planos, o governo, a economia, todos tinham planos, mas a última palavra quem dá é Deus. Por isso eu tenho que ter uma absoluta e total confiança somente em Deus, somente em Deus. Esse texto fala claramente sobre isso. Isto é, nós não podemos aceitar correr riscos na nossa vida, e particularmente na nossa vida espiritual. Por isso o salmista, no Salmo 37, versículo de número 5, ele diz: ponha a sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele o ajudará. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar por sua casa, por sua família,
Eu quero pedir que Deus esteja abençoando e que mesmo diante do momento de crise, você possa estar vivenciando a esperança, você possa estar confiando no Senhor. Com Deus, o seu destino, o seu alvo, o seu objetivo será alcançado. Com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz aqui em Provérbios 28, 26, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos de Deus terá segurança. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu quero orar por você e com você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina exatamente como devemos proceder na vida. Nós não queremos nos distanciar do Senhor, nós queremos permanecer no Senhor, e nós queremos, ó Deus, manter a nossa comunhão no Senhor, porque nós precisamos de paz, de tranquilidade, de sossego, e precisamos, ó Deus, experimentar tranquilidade no nosso viver, e isto somente através do Senhor. É por isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.